a liberdade cristã. A verdade é que o Senhor, Ele nos chamou para a liberdade, para vivermos uma vida livres, liberta. Só que a Bíblia nos faz um alerta a respeito, então, dessa liberdade, que está aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e no versículo de número 13, que diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha que fantástica a palavra de Deus aqui nos ensina. Diz que nós fomos chamados à liberdade. O Senhor então nos chamou para viver uma vida completamente livre, uma vida de liberdade, né? Eu gostaria que você entendesse um pouquinho, né, até o contexto. Paulo, ele falava bastante então, né, pregando ali aos gentios, que eles não deveriam guardar toda a lei, mas sim apenas aquilo que foi instituído pelo Espírito Santo e pelos apóstolos lá no Concílio de Jerusalém, né? Mas justamente eu penso que é nesse contexto que ele está dizendo, olha, vocês foram chamados para viver uma vida livre, para viver a liberdade. Agora só tomem o cuidado para que essa liberdade não venha a ser extrapolada, para que vocês não permitam que em nome da liberdade vocês dêem ocasião à carne, vocês vivam a carnalidade. E esse é um cuidado que todos nós precisamos ter, né? Nós fomos chamados, como a Bíblia diz, para viver uma vida livre, para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seguindo, claro, os princípios bíblicos, mas desfrutar de todas as coisas. Só que nós somos sempre vigiar para não utilizar ali, como eu dizia, em nome da liberdade, acabarmos entrando na carnalidade. São duas coisas distintas e que precisam a gente colocar cada coisa no seu devido lugar. A liberdade cristã é algo que todos nós precisamos desfrutar, mas jamais partir para a carnalidade. O que é a carnalidade? É quando eu sou guiado pela minha carne, pela vontade da carne, que é a preguiça, quer falar o que não devo falar, né? Às vezes a maledicência, assim por diante, e agir, né, segundo os prazeres deste mundo. Isso é então a carnalidade. Eu acho interessante até que o apóstolo Paulo, penso eu que dentro desse aspecto, certa ocasião ele vai falar a respeito de uma discussão que havia na igreja da época, se podia comer carne, se não podia. Havia ali um grupo que dizia, não pode comer carne, outro grupo que dizia que pode. Claramente o apóstolo Paulo é daquele grupo dos que entendem que podem comer carne, que nós fomos chamados para a liberdade. Só que aí ele vai falar algo interessante, ele vai dizer assim, agora, se o meu comer carne, se a minha liberdade vai ferir o meu irmão a ponto dele se escandalizar com aquilo, se perder até mesmo, então ele diz, então eu abro mão da minha liberdade, então eu não vou mais comer carne para que a minha liberdade não tenha ocasião à carnalidade e eu venha derrubar alguém. É interessante que eu penso que é nesse sentido que a Bíblia está dizendo, porque vai falar assim, não usem da liberdade para dar ocasião à carne, aí a Bíblia vai dizer, pelo contrário, ao contrário disso, o que eu devo fazer? Eu devo servir uns aos outros em amor. Então, se for necessário abrir mão da minha liberdade para servir alguém, para abençoar a vida de alguém em amor, então que eu faça isso. Ah, não, mas não tem problema, eu posso fazer isso aqui. Bom, eu até poderia fazer, mas isso vai ferir o meu irmão? Dentro da minha liberdade, isso pode ferir alguém, pode derrubar alguém, então eu abro mão disso, porque eu não vou utilizar da liberdade que eu tenho para dar ocasião à carne. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, entender esses dois princípios que são essenciais na vida cristã. Deus nos chamou à liberdade, não nos chamou para viver uma vida de escravos, uma vida presa, não. Uma vida que nós podemos, então, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Porém, eu preciso sempre estar atento com isso, para que em nome da liberdade eu não venha acabar entrando na
carnalidade. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Em nome da liberdade, já ultrapassou a liberdade, já está entrando, já está sendo dominado pela carne. Que eu e você possamos tomar esse cuidado, que eu e você possamos viver a liberdade cristã, mas sem viver a carnalidade, sem ferir as outras pessoas, mas sempre servindo os outros em amor, como a Bíblia está nos ensinando. E a minha oração hoje é nesse sentido, que eu e você possamos viver essa liberdade que Cristo tem para nós, mas jamais darmos ocasião à carne. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. Pai, em Tua presença, nós nos colocamos nessa hora, eu apresento a Ti cada vida, Pai, que ora agora comigo, e que o Senhor nos ensine e nos ajude a vivermos a liberdade cristã, Pai, mas sem ferir a consciência de ninguém, mas sem permitir que venha extrapolar para a carnalidade, Pai. E assim, em nome de Jesus Cristo, Pai, possamos viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós. E eu oro por cada vida abençoando no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que você vive essa vida de liberdade, mas sem a carnalidade, servindo as pessoas, abençoando os outros, servindo em amor, em nome de Jesus Cristo. Lhe convido, se você não é inscrito no nosso canal, a se inscrever e não esquecer de deixar o seu like, fazer um comentário, compartilhar também para abençoarmos aí mais vidas em nome de Jesus Cristo. Desejo a todos um dia excelente na presença de Deus, um dia produtivo, um dia de bênçãos. Forte abraço, que Deus lhe abençoe. Tchau!